Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Semana muito agitada para aposentados e pensionistas do INSS. Há poucos dias, o TCU, Tribunal de Contas da União, enviou um documento ao INSS informando que possivelmente cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais estavam sendo pagos por ano com benefícios indevidos e irregulares. E o Tribunal de Contas da União pediu ao INSS providências. Esta semana foi a CGU, Controladoria Geral da União, que disse que provavelmente 25 mil benefícios de prestação continuada, o chamado BPC/LOAS, estavam sendo pagos indevidamente. Há irregularidades nos CPFs. Então tudo isso movimentou a semana, inclusive com o pente fino do INSS e a possível greve dos médicos peritos. Sobre o TCU, foi enviado para o INSS a relação das possíveis fraudes ou irregularidades em pagamentos, cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Já a CGU encaminhou ao INSS esta relação, cerca de 25 mil, só que desses todos são do BPC/LOAS. Somando-se a isso, há mais 170 mil do Auxílio Doença, que já estão sendo convocados para as perícias médicas. Tudo isso em meio a esta pandemia que o país atravessa. Vejam que alguns problemas são resolvidos facilmente, como a entrega de um documento, como a entrega ou a mudança de um endereço, a mudança de um telefone, resolve-se fácil. Porém, há casos mais complexos e é necessária a presença do cidadão. Nesse caso, há um perigo muito grande porque ainda estamos em meio a uma pandemia. Então, pessoal, o que está acontecendo é isso. O TCU, Tribunal de Contas da União, falou em cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais pagos por ano indevidamente. A CGU, a Controladoria Geral da União, fala em 25 mil benefícios de prestação continuada, o BPC/LOAS, com CPFs irregulares. Além disso, o próprio INSS fala em 170 mil auxílio doença e já pensa também chamar as aposentadorias por invalidez, mesmo sem ter estrutura para tudo isso. O INSS passa os pés pelas mãos e quer convocar toda esta multidão sem ter condição. Nós temos uma falta no INSS de 22 mil funcionários. Os pedidos estão aí se acumulando, a fila crescendo e o INSS, em vez de se preocupar com os cidadãos que precisam dos seus benefícios, se preocupa em meio à pandemia de fazer convite para a perícia médica. Nós somos favoráveis que se cumpra a lei, é claro, porém, tudo tem o seu tempo. Existe tempo para tudo nesta vida. Tempo para tudo. E não é o tempo adequado para chamar ninguém para pente fino. É claro que essa documentação que o TCU entregou, a documentação que a CGU entregou, serve de base, serve de subsídio para chamar após a pandemia e o segurado explicar o que aconteceu. Não é só para cortar benefícios, porque a grande maioria não é para cortar, é para cumprimento de exigência. Cumprimento de exigência pode ser muita coisa, inclusive a mudança de um endereço ou de um telefone, ou a falta de um documento. O que a gente é contra é chamar esta multidão neste momento que o país passa. Já falamos isso em vídeos anteriores. O que nós queremos é que durante esta pandemia, mesmo que esses órgãos controladores, fiscalizadores,
envie a documentação, o INSS faça o estudo para chamar após a pandemia. Nós somos favoráveis que este pessoal só seja chamado em 2022, após a pandemia de Covid-19. No momento, nós não achamos adequado convocar toda essa multidão. E veja que o Senado Federal, há poucos dias também, suspendeu as provas de vida em todo o país até o dia 31 de dezembro deste ano. Esse projeto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Foi aprovado agora no Senado Federal e vai para a sanção do presidente da República. Então, se os parlamentares já suspenderam a prova de vida para não haver aglomerações, então também que se suspenda este pente fino para que não haja aglomerações. Não se pode querer economizar dinheiro às custas da vida de milhares de pessoas neste país. Nós somos totalmente contra e vamos continuar dizendo. Somos contra, neste momento que o país passa, a convocação para qualquer pente fino. Se quiser fazer o estudo administrativamente, não tem problema. Porém, faltam funcionários. Os funcionários, os poucos que ainda estão no INSS, deveriam ser enviados para as concessões, não para os cortes de benefícios. Então, aí está, pessoal. Estamos aguardando mais um pouco para ver o que vai acontecer. O presidente do INSS, senhor Leonardo Rolim, havia dito em entrevista em canais do YouTube que só haveria pente fino após a pandemia. Ele não cumpriu a palavra dele. Está chamando aí em meio à pandemia. O país ainda está em meio à pandemia de Covid-19. Nós somos totalmente contra chamar para perícia médica. Não é necessário agora, pode-se esperar, pelo menos até o começo de 2022. Hoje é sábado, dia 14 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos.